pessoal, boa tarde, Dando continuidade ao nosso projeto de leitura. Hoje nossa leitura é por conta do aluno João Gabriel, do primeiro ano da tarde, certo? Ouçam a história que ele trouxe para contar para vocês. Tudo bem? Hoje a gente vai ler a historinha da Tartaruga Lili. Tartaruga Lili ama a arte. Abrimos a Tartaruga Lili, o seu amor para a arte. A Tartaruga Lili pensou: vamos fazer um montão de artes. Mas ela lembrou no rei, que ele se achava um espertão. E daí ela quis fazer escondido. E daí ela não pensou nisso. Ela disse: que maldade. Então vamos fazer um encontro com vários bichos. E a Tartaruga Lili chamou vários bichos para um encontro. E daí o leão, como tão triste, como perdeu sua rainha. E nele ficou muito chato, assim, quando perdeu sua rainha. A rainha era uma leoa, porque leões são machos. E daí todo mundo sabe quando alguém perde uma rainha. O leão ficou muito triste e disse: ela queria tanto pintar. Então, já sei de um jeito dela pintar. Então, ficou muito triste e disse: ela queria tanto pintar. Então, já sei de um jeito dela pintar. Então, vamos fazer muitas artes. E a tartaruga disse: boa ideia. A gente vai fazer muitas artes para várias pessoas, como esculpir coisas. Vamos, boa ideia. E ele chamou a rainha. Disse: o leão está te esperando, vamos logo. E ela disse: sim, vamos. E a leoa disse de novo: ok, vamos lá. Não podemos deixar ele esperando. E daí a coisa ficou legal. Tão legal que todo mundo gostou no rei, que era leão. O leão ficou muito impressionado. E a rainha também. E daí o leão disse para todo mundo: esculpem, vamos fazer a arte, desenhe, vamos fazer uma arte. Fim. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde, Dando continuidade à nossa aula. Hoje, 23 de nove de 2020, 23 de setembro, Nós, nesse mês de setembro, tivemos o Dia da Árvore. Aí ontem começou o início da primavera. E hoje, 23 de setembro, certo? Na nossa aula de ciências, nós vamos começar falando sobre o ar e o sol. Nós já vimos falando sobre o reino animal, falamos sobre o reino vegetal e depois sobre o reino mineral. Quando a gente fala nos reinos, a gente fala de tudo que envolve o nosso planeta Terra. Então, os animais, as plantas e o reino mineral, ele faz parte do nosso sistema. Então, tudo depende um do outro. Quando nós vamos falar de ar e solo, são coisas importantes para nós, certo? As plantas, ela precisa do solo para ser adubada, para germinar, mas não é qualquer tipo de solo. Uma planta, ela precisa de um solo tratado. Eu não vou pegar uma semente e vou plantar em qualquer lugar porque eu vou achar que aquilo vai pegar. Não funciona assim, certo? Então, e o ar, ele tem que ser limpo. Eu já falei uma vez para vocês que a nossa cidade, o nosso ar não é tão limpo, porque nós respiramos, mas precisamos de um ar mais puro. Onde é que a gente encontra esse ar mais puro?
nas fazendas, nos sítios, nas chácaras. Por quê? Porque não há indústria, não há automóveis. A poluição, ela se dá devidamente a isso, as queimadas, né? Então, nós estamos vendo agora, que a gente está vendo muito passar na televisão, as queimadas na floresta. Isso agride tanto o ar, como agride o solo. Porque o solo fica fraco, né? O ar, ele fica poluído. E quem é que vai fazer, quem é que vai se nos prejudicar? Nós mesmos. Porque o ar poluído, a gente vai ter várias doenças respiratórias. Depois desse vírus, né? Com essa pandemia muito que houve, as causas de resfriado, de crise alérgica, de problemas pulmonar apararam um pouco. Por quê? Porque nós passamos a andar mascarados. Então, quando a gente anda com máscara, nada vai entrar por nós, porque nós respiramos o ar, né? Então, quando você puxa o ar para dentro do seu pulmão e solta, você está vendo, você está elaborando o ar, expirando o ar, certo? Então, vamos lá. O ar que respiramos é composto por mistura de gases. Ele é extremamente importante para a nossa vida e de outros seres vivos. Quando o ar fica poluído, aumenta a concentração de substâncias químicas, prejudica a nossa saúde e isso pode provocar alergias e intoxicações. Lembra? No São João a gente tinha mania, o costume de fazer fogueiras, né? E o que era que prejudicava? O ar, com a poluição da fumaça, o desmatamento ilegal das plantas para com os troncos das árvores fazer fogueira, né? E prejudicava também o solo. Então, tudo que a gente vem fazendo para prejudicar o nosso planeta. Às vezes é sem querer, mas muitos fazem por querer. Então, a planta, ela para crescer forte, ela precisa que o ar esteja puro, o solo esteja rico em nutrientes, certo? Então, no que é que a gente consegue encontrar a presença do ar? Ao respirar, a soltar a pipa, né? Sem a pipa, ela não voa. Então, o que vai fazer a pipa levantar é o ar. E bexigas de aniversário, né? Quem já parou para encher uma bexiga de aniversário? Se você encher, quando você tentar soltar ela, você vai ver que o ar vai sair de dentro dela. Então, o ar ele é importante para isso. O ar que nós respiramos é o oxigênio, certo? Agora, vamos falar um pouco sobre o solo. O solo é a camada da superfície da terra e é formado por minerais e matéria orgânica, que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Ele serve como fonte de nutriente para as plantas e é um importante elemento na produção agrícola, pois é a partir dele que o homem produz boa parte do alimento. Então, vocês sabem que a planta ela precisa do solo para ser adubada. Mas não é qualquer tipo de solo, não. Quer dizer que a terra que está lá no meio da rua eu vou plantar? Não. Ele tem que ser um solo rico em nutrientes, certo? Ele tem que conter os nutrientes que é necessário para que uma planta cresça saudável. Não é de qualquer jeito que uma planta vai crescer. Ela precisa ser rica em nutrientes. A adubação precisa de cuidar do solo. Se o solo não for preparado, ele não vai ser cultivado, certo? Vocês estão vendo os dois tipos de solo. É basicamente o mesmo, só que aqui é um solo bem cuidado e aqui o solo não está bem cuidado, certo? O solo ele é composto por camadas, certo? E aqui você está vendo que um solo bem cuidado ele vai germinar a planta. Se você sair para observar, nem todo canto ele vai germinar a planta. Às vezes a gente vê a grama, ela nasce rapidamente, né? Porque a grama é um solo que ele não precisa de tantos nutrientes para se cultivar. Mas uma planta, para ela ser germinada, ela precisa de um solo muito bem preparado. Não é qualquer tipo de solo que a gente vai ter para que aquela planta cresça saudável, certo? Vou deixar um vídeo para vocês falando um pouco sobre o ar. Vocês assistam para realizar as atividades. O ar que respiramos. Ele contém oxigênio que vem dos oceanos. É sério.
Se alguém falar para você que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, respire fundo e diga que não é verdade. É claro, a floresta libera uma quantidade enorme de oxigênio na atmosfera pela fotossíntese. Mas na calada da noite, quando respira, ela mesma consome todo o oxigênio que produz. O verdadeiro pulmão do mundo é mais um tesouro dos oceanos. Os fitoplânctons, as microalgas. Elas liberam mais da metade do oxigênio do planeta. Ao contrário da floresta, as algas consomem muito pouco oxigênio quando respiram e assim sobra bastante na atmosfera. Já o grande serviço da Amazônia é regular o clima, interferindo nas chuvas, nas secas e na temperatura global. Mas isso é outra história. Seja na terra ou na água, uma coisa é certa. É preciso cuidar do meio ambiente para que possamos todos respirar aliviados. Como ele se forma? Vamos aprender? O solo é onde nós pisamos, onde construímos nossas casas. Veja como o solo se forma. Primeiro, nós temos uma rocha. Essa rocha fica exposta ao sol, à chuva e ao vento. Ao longo dos anos, essa rocha passa a ter rachaduras e começa a se quebrar. O vento traz para dentro dessas rachaduras água, ar, pequenos animais e plantas. Tudo isso permite que a rocha se quebre ainda mais. Então ela passa a ter formas e tamanhos variados. Assim, a cada dia, esses pequenos pedaços de rocha se misturam com restos de seres vivos, como as folhas que ficam caídas ao chão. Há solos de diversos tipos, secos e pedregosos, úmidos e formado também por grãos bem fininhos, assim como a areia da praia. Existem solos claros, escuros e de diversas cores. Dependendo do tipo de solo, há maior ou menor quantidade de água e de ar entre os grãos que o formam. Você sabia que é no solo que o ser humano cultiva a maioria dos seus alimentos? Nós chamamos de solos férteis aqueles que contêm água, nutrientes e gás oxigênio em quantidade adequada para as plantas fixarem as suas raízes e crescerem fortes e saudáveis. As minhocas e as formigas contribuem para arejar e movimentar o solo, ou seja, elas fazem o ar circular lá dentro. As formigas também ajudam a espalhar as sementes plantadas pelo homem. E a nossa aula termina por... Vamos lá, voltamos para a nossa hora da atividade. Ciências, página 119, 120, 121 e 122. Lembrando que 119 e 121 é o textinho que é para a gente ler. As atividades é só 120 e 122, tá ok? Vamos lá. O ar. O ar é muito importante para o homem, os animais e as plantas. Ele é a grande maioria dos seres vivos acabaria morrendo. Então, quer dizer, se não existisse o ar, nós não conseguíamos viver, certo? O ar em movimento se chama vento. Quando a gente abre a janela da nossa casa, a gente vê aquele vento entrando. Então, aquilo é o ar, certo? A poluição do ar provoca doenças mortas e seres vivos. A poluição do ar caracteriza-se pela presença de fumaça que sai dos escapamentos dos veículos, da chaminé de fábrica, das queimadas, que liberam partículas que poluem o ar. Então, vocês observam, o homem e os animais precisam de ar para respirar. As plantas usam o ar na produção do seu alimento e da respiração. Então, a planta também precisa do ar. O ar poluído, a planta não vai sobreviver. Ela não é um ser vivo. Então, ela é como nós, precisa de ar, de água, de sol, de um solo adubado para sua germinação. Nós não precisamos do nosso alimento? Então, a planta ela vai precisar do solo adubado.
para que ela forneça todo o alimento para a planta. E o ar também, se ele estiver poluído, não vai adiantar muito ter um solo adubado. A gente consegue ver isso nos sítios, nas chácaras, o quanto as plantas frutíferas a gente vê lá, né? Então, a gente pode observar isso. A inatividade do ar diz: o que é o que é? Não tenho cor, não tenho cheiro, sou invisível e sem mim você não pode viver. A gente consegue ver o ar? Não. A gente pode sentir. Como é que a gente sente? Ao respirar, a brisa do vento, né? Leia as frases abaixo e pinte apenas as alternativas corretas que se referem ao ar. Em todo o ambiente terrestre, há existência de ar? Você acha que sim? Então você pinta. Apenas nas cidades pode ocorrer poluição. Uma maneira de diminuir a poluição do ar é queimar lixo. A poluição do ar pode provocar doenças e morte aos seres vivos. O homem não precisa de ar para respirar? Será? 3. Pedrinho encheu a bola da festa. Observe a imagem abaixo e responda a seguinte pergunta: qual a bola tem maior quantidade de ar? Então, a azul ou a vermelha? Se você tiver uma bexiga na sua casa, você tenta encher, para você ver o quanto o acúmulo de ar vai ficar nessa bexiga. Agora vamos lá falar sobre o solo. O solo. O solo que chamamos é terra, o chão em que pisamos. Nele são cultivados muitos vegetais que utilizamos em nossa alimentação. No solo construímos moradia, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais e nele os animais vivem e constroem seus abrigos. O solo é formado por restos de vegetais, restos de animais, fragmentos de rochas e outros minerais. O vento forte e a chuva estragam o solo. Para que isso não aconteça, devemos fazer plantações. Então, a gente vê muito quando há aquelas grandes enchentes que saem levando tudo, o vento muito forte, aquelas ventanias, então não é bom. Nem tudo que é demais é bom, tem que ser tudo gradual. Então, o solo, para a gente cultivar tudo, ele precisa estar bem adubado. Então, você vê que ele é composto por resto de animais e resto de vegetações. Que o animal morrer ali, aquela carcaça do animal ele vai servir como adubo do solo. Vocês observam que uma planta embaixo, né, do solo, a raiz fica embaixo, então a raiz suga todo aquele nutriente para levar pelo caule e levar para suas flores, frutos, e assim vai acontecer o ciclo da reprodução de uma árvore. Atividade sobre o solo. Complete corretamente o espaço abaixo. Então, eu tenho terra, pisamos e solo. É o que chamamos de o chão em que desenho que é formado o solo. O solo é formado por quê? Restos de vegetais e restos de animais, né? E fragmentos de rocha. Encontre no caça-palavra os seguintes elementos que estragam o solo: o vento forte e a chuva. Tudo isso vai estragar o solo, certo? Então, essa é a nossa atividade. No segundo horário tem a explicação da atividade avaliativa.